Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao episódio 40 da série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Nos episódios anteriores, nós comentamos muito sobre a admiração de Camille em relação aos poetas, aos escritores e também à matemática. Nós nos concentramos na matemática no episódio anterior e também a sua participação no alistamento militar, como foi possível para Camille não cumprir os 7 anos como soldado, algo que lhe trazia uma enorme aversão, mas tudo dentro das regras impostas pelo governo francês. Ele contou com a ajuda de alguns amigos que contribuíram com a quantia de 1.800 francos e ele então pôde comprar um substituto, é a expressão usada por ele. E agora nós chegamos então num episódio onde nós vamos falar um pouco sobre a vida mundana de Camille Flammarion, ou pelo menos algumas impressões que ele nos traz a respeito dessa vida social, dessa vida mundana. Esse episódio é interessante porque ele nos aproxima muito dessas personagens do passado, que nós admiramos e até idolatramos em algumas circunstâncias, não é mesmo? E Camille é uma dessas, que inclusive, né, o alvo e o objetivo da nossa série. Né? Nós estamos aqui porque nós admiramos a sua carreira literária, a sua carreira astronômica, os seus estudos espíritas e espiritualistas, a sua filosofia de vida, e por isso, então, nós precisamos comentar sobre o lado humano de Camille, o lado mundano de Camille. Quando ele publica a obra A Pluralidade dos Mundos Habitados, e essa obra passa a ser difundida em toda a França, ele fica muito conhecido. Nós vimos isso quando ele se apresenta para o exército, que inclusive o prefeito daquela região da cidade reconhece-o como o autor do livro, inclusive pensa que ele é o filho do autor. Nós comentamos isso. E ele então se revela como sendo ele mesmo o autor e passa a ser tratado ali naquela repartição militar com muita amabilidade. Mas Camille diz também que o sucesso e a fama que o livro trouxe a ele satisfazia e interessava muito as mulheres da sociedade e a juventude. Então ele angariou admiradoras por causa do seu sucesso literário. E, portanto, ele não tardou a receber vários convites de diversos salões em Paris. Então os salões eram aquelas salas, aqueles auditórios nas casas das pessoas, onde eram realizados bailes, danças, muitos deles direcionados para a formação de casais, mas predominantemente para a diversão das pessoas, especialmente no período noturno. Especialmente também da nobreza francesa, da nobreza parisiense. E a princípio, Camille começou a aceitar todos esses convites. Então, como ele era um jovem de 20 anos, ele decide aceitar para experimentar essas situações nos salões franceses. E ele se comportava muito bem nas mesas, do ponto de vista da etiqueta social, do ponto de vista do comportamento, né? E as conversas naqueles salões até que não eram assim tão desagradáveis a princípio, porque depois ele passa a ter uma certa aversão a respeito da superficialidade, segundo ele, dos temas abordados naquelas conversações. Mas, apesar do seu bom desempenho em relação à etiqueta social e às conversações iniciais, ele tinha uma limitação muito importante, que era a limitação da dança. Camille Flammarion não sabia dançar. E o fato de não saber dançar dentro daqueles salões, em eventos predominantemente musicais, era algo que o limitava muito nos relacionamentos, nas conversações, enfim. Ele ficava um pouco inibido pelo fato de não saber dançar. Então, informando-se com amigos, ele descobre que em Paris existia um excelente professor de dança
chamado Robert, que ensinava muitos jovens a dançar. Só que esse professor de dança, ele morava em uma região de Paris que não era muito bem frequentada, segundo Camille Flammarion. Não era uma região muito bem distinta, com pouca distinção. Mas como ele precisava aprender a dançar, ele procura esse professor, Robert, e faz um plano de danças, uma assinatura, um programa, pagando 3 aulas semanais com esse professor, para que esse professor pudesse ensiná-lo vários ritmos de dança. E além disso, esse professor abria para Camille Flammarion as portas de bailes populares, pouco aristocráticos, de outros bailes nas periferias, onde ele poderia praticar as danças com as moças daquela região. Ele faz um comentário a respeito das pessoas que frequentavam esses bailes populares, pouco aristocráticos, principalmente das mulheres, né? Ele acabou frequentando muito esses bailes, onde ele conseguiu aplicar as aulas, aplicar os ensinamentos, muito embora sem muita empolgação, sem muito entusiasmo. Mas segundo ele, as jovens que ele dançavam não tinham nenhuma elegância natural, nenhuma elegância nativa na sua estética corporal e também nos seus trajes. Elas usavam espartilhos extremamente desconfortáveis, extremamente exagerados na opinião dele, e a conversa dessas moças e de seus cônjuges, naquelas que eram casadas, é descrita por Camille como extremamente importunas e desagradáveis. Ele usa até uma palavra mais intensa, mas que significa a mesma coisa. Mas no final das contas, aqueles bailes foram úteis para que ele pudesse aprender as suas funções na dança, na contradança, e a deslizar e a pular nos salões de acordo com o ritmo de várias danças diferentes, incluindo a valsa, incluindo a polca, incluindo danças escocesas e até mesmo a mazurca, que é uma dança muito específica, desculpe, que eu imagino que todos vocês saibam identificar. Então Camille aprende todos esses ritmos com esse professor. E mesmo assim, depois de aprender, ele confessa que esse tipo de atividade física o surpreende, mas é uma surpresa negativa, porque ele completa dizendo que foi surpreendido por essa dança, assim como também ficou surpreso que uma raça chamada de inteligente, que é a raça humana, os tivesse inventado. Então veja que ao mesmo tempo que ele tinha o interesse em aprender essas danças para melhor se entrosar na aristocracia francesa, na aristocracia de Paris, ele não parece muito atraído pela dança. Nós sabemos que a dança tem uma função social muito importante e algumas pessoas têm na dança, inclusive, uma conexão espiritual. Mas não era o caso de Camille Flammarion aqui, né? Ele entendia que naqueles salões as danças tinham uma função de excitação sensual e de conjunção dos sexos. São as expressões que ele usa. Mas quando ele frequentava os salões da aristocracia, da alta sociedade, com a facilitação dos convites que ele recebia por causa da fama com o seu livro, as suas impressões em relação às jovens e às mulheres, senhoras casadas inclusive, eram muito diferentes das impressões que ele tinha com as moças da periferia. Então, nesses salões da sociedade aristocrática parisiense, as jovens, segundo Camille Flammarion, eram muito belas, belíssimas. Eram jovens muito distintas, muito graciosas e sempre envolvidas em uma áurea de sedução, em um jogo de sedução. E por isso elas estavam ali solteiras e até mesmo as casadas. Mas, para Flammarion, essas jovens também pareciam demasiadamente ousadas, demasiadamente
audaciosas no quesito sedução. E ele se sentia muito mais incomodado do que elas quando ele olhava para os seus ombros desnudos, os vestidos com grandes decotes, expondo os ombros, expondo o colo, expondo os braços. Ele se sentia muito mais incomodado ao olhar para elas com essa exposição de seus corpos do que elas mesmas de se exporem assim, com esses vestidos. Então isso mostra uma certa timidez, um certo pudor, um certo conservadorismo de Camille Flammarion. Mas é dele que nós estamos falando, é ele que nos traz essas informações, então nós queremos conhecer a sua vida, queremos conhecer o seu pensamento, queremos conhecer a sua obra, então é preciso conhecer toda a sua vida. Então, esses vestidos, além de exporem o colo, o ombro e os braços, marcavam muito os corpos e revelavam as formas das mulheres em grandes detalhes. Algumas delas traziam grandes detalhes nas costas que iam desde o pescoço aberto até a parte baixa da coluna lombar. E certos vestidos desenhavam literalmente os corpos dessas mulheres sem nenhuma reserva, sem nenhuma inibição. E isso o impressionava muito. Ele tinha uma certa atração e ao mesmo tempo um certo pudor. É um jovem que buscava coisas espirituais, mas ao mesmo tempo que vivia em uma sociedade mundana, como todos nós, né? Transitamos entre essa busca pelo espiritual e a vida no mundo, né? Ele confessa que mais tarde fez algumas reflexões sobre esses trajes femininos nessas festas e dizia que ele ficou um pouco aturdido mesmo em uma sociedade que se dizia honrada, permitir tanta ousadia assim, né? Então são os comentários que ele fala. E como havia nesses bailes, nesses salões, mulheres solteiras e casadas, ele faz uma frase, ele cunha uma frase muito peculiar. Ele diz assim, olha, que os pais ofereçam suas filhas solteiras sob as atrações mais sedutoras, se compreende, é compreensível. Mas que maridos permitam que suas adoráveis esposas e caras metades se apresentem assim, semidesnudas em público, oferecendo-se à cobiça dos homens, em cujos braços se lançavam para a dança, é incompreensível. Então, em relação às solteiras, ele compreendia, porque afinal elas não tinham compromisso com ninguém e estavam, inclusive, interessadas em um noivo, em um marido. Já as casadas, ele não compreendia muito bem. E o fato de frequentar esses salões fez com que Camille concluísse que essas atividades definitivamente não eram para ele. E ele deixa isso bem claro em uma frase, quando ele diz que frequentar a vida mundana não tardou a convencer-me de que é absolutamente impossível conhecer ao mesmo tempo as coisas do mundo e o trabalho. Era questão de escolha. E eu escolhi, pois, o trabalho. E deixei o mundo e as coisas mundanas para os ociosos e os intrigadores. O estudo tranquilo e constante dos grandes problemas da vida me pareceu infinitamente preferível do que a vida mundana e ambiciosa. Então veja como frequentar esses bailes foi importante para ele. Ele criou e estabeleceu algumas definições, algumas prioridades, mostrou a ele aquilo que realmente ele queria fazer, aquilo que realmente lhe dava prazer, aquilo que realmente dava sentido à sua existência, que era o trabalho nos estudos para entender e pesquisar as questões profundas da vida. Ao mesmo tempo, ele sentia que não era conveniente para pessoas de um determinado grau social, classe social, econômica,
conviver com pessoas de classe social diferente, especialmente de classe social mais elevada, de nível social diferente do seu. Ligar-se a pessoas de uma fortuna muito superior é contrair costumes e obrigações que não se pode sustentar. E isso ele observava à sua época e muitas vezes nós observamos hoje. Também algumas pessoas que têm determinada renda e querem viver expressando uma outra renda superior àquela que realmente tem. E acabam se complicando por causa disso. Acabam criando problemas, dívidas, dificuldades, sofrimentos e angústias para si mesmos, porque não conseguem conviver de forma plena naquele nível socioeconômico que desejam e que gostariam. Então isso acontece, né? Talvez por vaidade, por orgulho, por ambição, por vários motivos. E ele faz essa conclusão naquela época. Ele classifica muitas pessoas de um nível socioeconômico mais alto como pessoas ociosas, porque naquela época, muitas pessoas que eram muito ricas, elas não precisavam trabalhar e definitivamente não trabalhavam, muitas delas. Então ele diz que essas pessoas ociosas não se dão conta que são nocivas às pessoas que trabalham, sendo amáveis com elas e roubando o seu tempo. Então, quando você dá muita atenção às pessoas que são mais prejudicadas financeiramente do que você traz essas pessoas do trabalho para a ociosidade, segundo ele, né? E isso acabava atrapalhando a vida dessas pessoas. Então, aquela pessoa ou aquele que consagra sua vida ao trabalho, ao estudo e à ciência, não pode mesclar-se à vida dos ricos e dos ociosos. Nada há no mundo mais absurdo do que o tempo perdido. Então, para Camille Flammarion, isso era tempo perdido. O tempo deveria ser melhor aplicado, direcionado aos estudos, direcionado às pesquisas, direcionado ao trabalho, para as conquistas daquilo que enobrecia o espírito, que enobrecia a alma, que enobrecia as pessoas de conhecimento e de virtude. E não gastando esse tempo em salões, em bailes ou com ociosidade. Então tudo isso deve ser interpretado, obviamente, à luz do século XIX, quando Camille descreve esses fatos, na conjuntura social daquela época, de um jovem de 20 anos que foi alçado ao conhecimento de todos e ao sucesso depois da publicação de um livro. Mas essa experiência nos mostra como foi para Camille frustrante o convívio nessas situações e nessas circunstâncias. Não era isso que o preenchia, não era isso que o satisfazia, não era isso que o fazia feliz. Mas era necessário experimentar, e ele se permitiu experimentar e tirar as suas próprias conclusões. Mas como Camille era uma pessoa sensata e uma pessoa de bom senso, ele acaba dizendo ao final das suas reflexões que é claro que toda regra tem exceção e que nem todas as pessoas ricas eram assim, nem todas as pessoas ricas incomodavam ou atrapalhavam as pessoas com menor poder aquisitivo, e não era com todas as pessoas ricas que se perdia tempo. Muitas delas aproveitavam muito bem o tempo para ajudar a instruir e valia a pena a convivência. Então essas são as reflexões desse episódio 40, onde nós vimos que Camille Flammarion teve, em um determinado momento, as suas aventuras mundanas, inclusive observando os corpos femininos e também aventurando-se na dança. Nós nos vemos no episódio 41 da nossa série Camille Flammarion, o poeta dos céus. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.